Fala aí pessoal, sejam bem-vindos, você está no Simão Júnior Motiva, eu sou o Simão Júnior e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a fórmula mágica do emagrecimento ou a fórmula mágica para ganhar massa. Você quer ganhar massa, quer ficar com o bração definido, peitoral ou perna posterior, quadríceps, e nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre isso. O que acontece, pessoal? A parte do emagrecimento ela é bem fácil de responder. Algumas pessoas perguntam assim, você está emagrecendo, o que está acontecendo? Qual que é a fórmula mágica? O que acontece é que cada corpo é um caderno que foi escrito em linhas vazias durante uma vida toda e tem caminhos diferentes. De repente eu tenho falta de vitamina B e D, e você de repente tem outras demandas. Então assim, a solução ela não é igual para todas as pessoas. E é por isso que a gente sempre fala, sempre bate na tecla, que nessa caminhada alguns profissionais e alguns exames eles são salutares. O nutricionista ele vai te ajudar a entender você. O médico para pedir os exames para ver como que você tá é fundamental. Não adianta a gente eu não tenho dinheiro. Hoje a gente tem a telemedicina, você pode pegar uma clínica familiar, cara, isso sai menos de R$50 por mês. Então assim, hoje não tem como falar que não dá para fazer. Se você se esforçar um pouquinho, você consegue fazer, todo mundo consegue. E além do mais, a gente está falando de saúde aqui. Então assim, primeiro momento a gente precisa entender como está funcionando o seu corpo com esses exames. E depois um profissional que ele vai colocar uma dieta específica para você. E aí obviamente você vai conversar com ele, porque senão ele vai colocar para você só para comer salada. Você tem que falar o que você está querendo e aí ele vai ajudar você a compor essa dieta. A parte de ganho de muscularidade, né, de composição muscular. Essa parte você também precisa entender um pouco as coisas. Eu já falei aqui algumas vezes, eu acho que a gente deveria de aprender na escola a parte dos macros, a parte da composição do corpo. Quanto que a gente precisa de carboidrato, quanto que a gente precisa de proteína, se a gente quiser perder peso, ou se a gente quiser engordar, ou se a gente quiser ganhar mais corpo. Tudo isso já tem mais ou menos uma quantidade meio que definida. Então, por exemplo, de 1,2 a 1,6 de proteína por quilo corporal, a gente está falando em gramas, então 1,2 a 1,6. Você está em cutting, que é o corte, vamos dizer assim, a dieta, mas você tem que ter no mínimo 1,2 até 1,6 de proteína, vezes o seu peso corporal. Se for para ganho, para aumentar a muscularidade, aumentar o peso, se você é uma pessoa magra, mas quer ganhar corpo, aí a gente já muda um pouco. Aí a gente vai passar de 2,2 até 4 gramas de proteína. Então aí, só que o profissional ele vai te falar isso. O que eu digo é que a gente deveria de entender um pouco isso até para conversar com essas pessoas, para saber o que está sendo feito, para não virar aquele tiozinho que leva o carro no mecânico e ele fala, é a repimboca da parafuseta. E aí você fala, tá bom, conserta então, porque eu não sei o que fazer. É sobre isso. Existiu muito tempo atrás uma piada sobre essa história de repimboca da parafuseta, e agora essa história da proteína é a mesma história. A gente está passando por uma fase que eu acho que deveria de ser obrigação de todos entenderem o que está acontecendo. Na minha cabeça, a gente deveria aprender isso na escola. Já saber se eu quero emagrecer 1,2 a 1,6, se eu quero engordar a partir de 2,2 até 4. E aí depois tem o carboidrato também, que também tem que ter uma dosagem, tem a gordura também. E entender os grupos de cada comida. Claro que tem aplicativos que mostram os grupos para você, facilitam a sua vida, e o profissional, o nutricionista também vai te mostrar isso, mas você entender quanto que você precisa, porque às vezes você vai num nutricionista que ele não é muito ligado à parte de ganho de massa, e ele vai te encher de salada, vai cortar carboidrato, vai cortar proteína, vai fazer dietas meio... Depende, cada profissional segue uma linhagem. E aí pode ser que não seja interessante para você. E se você não sabe questionar, não sabe entender se aquilo ali é bom para você ou não, pode ser que você fique patinando. Você vai na academia, daqui a pouco você está com fraqueza e isso não vai exatamente te atender. Então, para isso não acontecer, você precisa meio que entender também o que acontece, ser um pouco informado
E aí, a hora que chegar lá, você perguntar, mas se eu não preciso de tanto de proteína para composição dos músculos, para elasticidade da pele, para as unhas, para o cabelo, e aí sim você vai conseguir entender qual que é o seu objetivo e aonde você tem que chegar. E ele vai te ajudar nessa busca. Comenta aí o que você acha de tudo isso. Se não é inscrito, já sabe, se inscreve, ativa o sininho. Sou Simões Júnior, você está no Simões Júnior Motiva. Abraço a todos, fique com Deus e bora, que no caminho eu te conto.